boa noite. Quero te cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estivemos há pouco adorando, engrandecendo o nome do nosso Senhor através do louvor. E eu te convido agora a passarmos para um momento onde nós vamos fazer uma breve reflexão da palavra do Senhor. Convido a abrir a sua Bíblia, a estar nos acompanhando no Evangelho de João, capítulo de número 21. O último capítulo do livro de João. A partir do verso 15. A epígrafe no meu texto diz: Pedro é restaurado por Jesus. Nessa noite de cura, de restauração, de libertação, que o Senhor ele possa te visitar, aí onde você está. Que o Senhor possa te tocar nesse momento, restaurar a sua vida, restaurar a sua saúde, restaurar a sua finança, restaurar a sua intimidade com o Senhor. Onde é que você precise do toque do Senhor nessa noite? Ele venha e derrame do seu bálsamo, da sua graça, em nome de Jesus. O texto diz assim: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe ainda: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe então uma terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Até aqui. Gostaria de orar pela sua vida antes de nós iniciarmos. Que o Senhor ele venha com a sua graça, que o Senhor ele venha com a sua unção sobre a sua vida, com a sua unção que cura, que restaura, que liberta. Senhor Deus, nesse momento, Papai, nós nos colocamos, Deus, diante da tua face. Papai, nós te pedimos que a sua palavra, que é rema para a nossa vida, Papai, ela venha, Senhor, ao nosso coração, Deus, como uma terra fértil. Uma terra, Deus, sedenta pela tua palavra. E que a semente da tua palavra, Deus, venha frutificar em nosso coração, Deus. Que a semente da sua palavra, Deus, venha produzir frutos de amor e de justiça em nosso coração, Papai. Nesse momento, Deus, que o teu Espírito Santo venha conduzir a ministração, o estudo, o compartilhar dessa palavra. E nesse momento, Papai, a sua voz, Deus, seja ouvida, Papai. Em nome de Jesus. Toma, Papai, a direção deste momento. Tudo que for dito aqui, Deus, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, Deus. Visita, Pai, nesse momento, o meu irmão, a minha irmã que está me ouvindo, Papai. Que o teu Espírito Santo venha tocá-los nesse momento. Que o teu Espírito Santo venha reavivá-los. Que o teu Espírito Santo venha restaurá-los nesse momento. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Pedro, ele vivia um momento delicado da sua vida aqui. Não apenas Pedro, mas todos os outros discípulos, todos os outros seguidores de Cristo passavam aqui por um momento delicado. O Senhor, quando ele está falando com Pedro, aqui no texto de João, ele quer dizer a mim e a você que há uma expectativa de Deus para comigo e para com você, a respeito do nosso amor para com Ele. O maior dos mandamentos é o amor que o Senhor nos deixou. E é isso que Ele está trabalhando aqui na vida de Pedro. Quando Ele fala para Pedro: amas-me? Ele repete essa mesma pergunta para mim nessa noite. Ele repete essa mesma pergunta para você: amas-me?
Pedro, ele havia acabado de desistir de tudo aquilo que ele havia caminhado com o Senhor Jesus. Não porque talvez ele quisesse, mas porque as circunstâncias que se desdobravam à sua frente o impeliu a isso. Ele caminha com Jesus por 3 anos. Ele é ministrado por Jesus por 3 anos. Ele aprende com Jesus e ele confia no Senhor Jesus. E de repente o Senhor Jesus é crucificado. Esse é o momento em que a palavra está sendo escrita aqui. O Senhor Jesus, ele é crucificado e ele ressurge. Mas Pedro, ele sente medo, assim como os outros discípulos, porque tudo aquilo que eles acreditavam, eles pensam ter acabado. Quantas vezes aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós achamos que vai frutificar, nós, com os nossos olhos naturais, vemos que se acabou. Mas, na verdade, para Deus, para o Senhor, é apenas o começo de uma outra história, de uma outra fase, de uma outra situação na nossa vida. Pedro aqui, quando ele vê Jesus crucificado, então ele abandona todos os seus planos, ele abandona os seus projetos e ele volta para a pescaria. Ele deve ter pensado consigo, e aqui eu estou conjecturando, ele deve ter imaginado: tudo aquilo que eu acreditei acabou, eu vou voltar para a minha vida antiga, para aquilo que eu sabia fazer. Coitado, grande engano. Mal sabe ele que quando o Senhor o chama lá no mar e ele abandona naquela primeira pesca onde o Senhor ele opera o milagre e Pedro tira suas redes cheias de peixes, e o Senhor então diz para Pedro: segue-me. E ele então fala para Pedro: te farei pescador de homens, não mais pescador de peixes. Grande engano de Pedro, achar que ele estaria voltando para uma vida da qual ele ainda sabia fazer, para aquilo que ainda era o que o Senhor o havia chamado. O que o Senhor o havia chamado agora para uma outra situação, não mais para pescar peixes. Mas na concepção de Pedro, tudo havia se acabado. Então ele volta para o mar e ele investe novamente em redes, ele investe novamente em um barco, porque tudo aquilo ele havia deixado há 3 anos e meio atrás. Então ele investe novamente, ele decide retomar a sua antiga vida. E ele está ali pescando, triste com a situação que lhe sobreveio, preocupado com a situação que lhe sobreveio. E ele pesca uma noite inteira e nada eles conseguem pegar. Eu fico imaginando a preocupação de Pedro. Ele fala: e agora? Pescamos uma noite inteira. Eu não sei há quanto tempo, se eles já haviam tentado novas pescarias antes, mas Pedro ele chega aqui numa situação em que ele fala: o meu sustento está comprometido. Aquilo que eu fazia, que eu sabia fazer, sem isso eu consigo fazer mais. Não vou conseguir levar o sustento para minha casa. E ele começa a se preocupar com como seria a sua vida a partir de então. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Pedro achava que ele estava longe de tudo, que ele estava no mar, que ele estava em uma situação difícil onde ninguém poderia socorrê-lo. Mas o Senhor Jesus, ele já estava lá na praia. Ele já estava com o pão, ele já tinha peixe e ele já tinha brasa. E ele olhava para Pedro. Pedro ali na sua aflição, no seu temor, na sua ansiedade, achando que ninguém via o que estava acontecendo. Mas o Senhor já o observava. E o Senhor já tinha planos para a vida de Pedro. O Senhor, ele observa a mim, ele observa a você. Talvez quando nós imaginamos que se acabou, que não tem mais alternativas, que não tem mais saída, e agora o que é que eu vou fazer? Não sei por onde vai ser o escape. O Senhor, ele está olhando por nós, ele está olhando para nós, e ele já tem a alternativa. Ele já tem os seus planos. Ele já tem aquilo preparado para que nós possamos transcorrer de acordo com a vontade do Senhor. Ele já havia preparado ali. Então ele fala para Pedro: olha, Pedro, vocês pescaram alguma coisa aí?
Pedro diz, não pescamos nada. E ele então dá uma ordem, ele fala, olha, jogue do lado direito da sua embarcação. E Pedro então tira suas redes, fartas, cheias de peixe, e ele não consegue carregá-las, tirá-las do mar, de tantos peixes. E o Senhor, ele já estava lá, com tudo preparado. Pedro, quando ele está no auge ali da sua aflição no mar, o Senhor já havia preparado um escape. O Senhor já tinha uma alternativa, já tinha um socorro para a vida de Pedro. Mas, na verdade, o que o Senhor estava fazendo com Pedro ali naquele momento era muito mais do que apresentar para Pedro uma alternativa. Muito mais do que dizer a Pedro, olha Pedro, eu estou contigo. O Senhor estava trazendo à memória de Pedro algo que ele havia esquecido. As dificuldades fizeram com que Pedro esquecesse quem ele era no Senhor. As dificuldades fizeram com que Pedro deixasse de lado a sua intimidade com o Senhor e quisesse voltar à pescaria, voltar à sua vida antiga. O motivo pelo qual Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? É muito mais do que isso. Ele queria que Pedro relembrasse quem ele era. Quando Jesus fala para Pedro, jogue as redes do lado direito da sua embarcação, era para que Pedro se lembrasse do momento em que ele foi chamado por Jesus. Ele também havia vindo de uma pesca frustrada. Ele havia trabalhado uma noite toda, não havia pego nada. E o Senhor, ele olha para Pedro naquele momento lá atrás, há 3 anos e meio atrás, ele, após utilizar o barco de Pedro para ministrar, para pregar, ele diz para Pedro, vá pescar. E Pedro fala, não pegamos nada, mas pela tua palavra, como é o Senhor quem está dizendo, Jesus, eu vou atender ao que o Senhor falou. Vamos pescar. E Jesus então diz para Pedro jogar as redes. Pedro joga as redes e a pesca milagrosa, como a epígrafe do texto diz, acontece e Pedro tira as redes cheias de peixes, ele precisa inclusive de ajuda. Jesus estava dizendo isso para Pedro, trazendo à memória de Pedro quem ele era em Cristo e quem Cristo era na vida dele. E o Senhor já havia feito. Então, quando ele diz para Pedro, jogue as suas redes do lado direito, ele estava trazendo à memória de Pedro quem ele era. E Pedro, então, quando ele entende isso, ele fala, Jesus. E ele sente medo, e ele sente alegria, e ele sente um misto de emoções. E ele vai ao encontro de Jesus. Então começa-se ali um segundo momento, onde o Senhor Jesus começa a conversar com Pedro. E o Senhor Jesus, ele diz para Pedro, ama-me. E isso está lá no verso 15. E o Senhor, ele fala assim, amas-me mais do que esse. Ele estava dizendo assim para Pedro, olha Pedro, você se lembra, lá no capítulo 13 do mesmo Evangelho de João, quando você disse que morreria por mim, você disse que me amava. Jesus estava dizendo, olha, quando eu anunciei a paixão, eu anunciei que haveria um traidor. Você, Pedro, disse que morreria por mim. Você disse, Pedro, que me amava. E logo depois, Pedro, lá no jardim, quando Jesus está orando no Monte das Oliveiras, e Jesus cercado por soldados, Pedro sai em defesa de Jesus, talvez até demonstrando esse amor que ele tinha, mas um pouco depois, aquele amor de Pedro, que Pedro dizia, morreria por ti, Senhor, ele se converte em um misto de medo. E ao ser inquirido, você, Pedro, andava junto com João, junto com Jesus, ele fala, não, nem o conheço. Então aquele amor que ele havia acabado de jurar a Jesus, de repente se converte em um medo e uma negativa. Mas Jesus quer que ele faça uma autoanálise. Jesus não o está acusando. Jesus está dizendo, olha Pedro, olha para dentro do teu coração. Pedro. Você disse que me amava. Agora você tem a oportunidade de fazer uma autoanálise. De olhar para dentro do teu coração e dizer, amas-me mais do que aqueles outros.
Jesus pergunta para Pedro. Quando Jesus ele faz essa pergunta, ele está dizendo para mim e para você: amas-me mais do que o seu trabalho? Amas-me mais do que o seu carro? Amas-me mais do que as suas amizades, do que a internet, do que o seu conforto, a sua comodidade? Jesus ele está querendo que nós nos autoanalisemos. O quão é o meu amor pelo Senhor Jesus. Ele não está acusando, mas Ele quer que nós nos analisemos para que nós possamos entender com Jesus que aquele amor de Pedro, que não prevaleceu, mas sucumbiu ao medo que ele sentiu no momento em que Jesus foi preso, ele cresceria. Jesus ele estava dizendo para Pedro: olha Pedro, não se preocupe, sentir medo é normal, sentir aflição, pavor até é normal, você não saber como vai ser a economia do país e você ter medo, por exemplo, de como vai ser o seu sustento, é normal você sentir medos assim. É normal na situação em que nós estamos enfrentando no nosso país, nós termos medo, porque há uma incerteza, não sabemos como vai ser o amanhã. Mas Jesus ele está dizendo: eu estou na praia, observando você no barco. Não se preocupe com o que sobrevenha. Eu estou aqui e eu tenho a provisão, eu tenho o recurso, eu tenho a restauração, eu tenho a cura para a tua vida. Isso é o que Jesus está dizendo nesta noite para mim e para você. E ele estava dizendo lá para Pedro: olha Pedro, não se preocupe, porque esse amor que sucumbiu ao medo, ele vai crescer, ele vai frutificar e ele vai florescer. Quando nós olhamos para Pedro, lá das cartas, quando nós olhamos para Pedro, das cartas de Paulo, quando nós olhamos para Pedro, depois desse momento em que ele esteve aqui com Jesus, e ele é restaurado, não é mais o mesmo Pedro do Evangelho para trás. Não é mais o mesmo Pedro que conheceu Jesus. Ele é um Pedro agora transformado. Ele é um Pedro agora curado, porque ele entendeu quem ele era no Senhor Jesus. Ele entendeu que o Senhor tinha algo para realizar na vida dele. Quando na primeira pergunta o Senhor Jesus diz para ele: Pedro, você me ama? A resposta de Pedro é, numa tradução livre, seria a tradução não literal, mas uma tradução livre seria: eu gosto de você, Jesus. Porque o que o Senhor está dizendo aqui: você tem por mim um amor ágape, e aqui é o amor incondicional. E Pedro ele está dizendo: olha Jesus, eu tenho um amor filéu. O Senhor sabe, porque ele entende quando ele começa a se analisar que ele tem uma limitação e que ele precisa do Senhor Jesus. Ele precisa que o Senhor o transforme. E nessa conversa com o Senhor Jesus, então Jesus começa a conversar com ele, ele começa a se analisar, ele entende quem ele é no Senhor Jesus. Ele entende que ele depende do Senhor Jesus, e ele entende que ele necessita daquele amor, para que aquele amor cresça nele, frutifique, e esse amor então, ele possa transformar em atitude, ele possa transformar em ação. E é isso que o Senhor espera dele, é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor ele nos restaura, ele restaura a nossa intimidade com ele, ele restaura o nosso relacionamento com ele, ele restaura todas as áreas da nossa vida em que nós precisamos do seu toque de milagre, para que então nós passemos a uma segunda fase. E esse amor por ele, esse amor que nós temos pelo Senhor, ele se converta em atitude. É isso que ele faz com Pedro. Ele fala: Pedro, você me ama? Pedro diz: sim, Jesus, eu te amo. Então ele fala: apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, cuida dos meus cordeirinhos. É isso que o Senhor espera de nós. Que ao olharmos para dentro de nós, nós entendamos que nós necessitamos do Senhor, nós entendamos o quanto nós o amamos e que nós convertamos esse amor em atitude, que nós possamos nos colocar a serviço, que nós possamos nos colocar em uma posição de falar: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas o Senhor também conhece a minha limitação. Então venha com a tua graça, e o Senhor vem com a tua graça. Se você reconhecer, através de uma autoanálise, do amor que você tem pelo Senhor,
E onde é que você precisa que o Senhor venha e te restaure nessa noite, Ele vai te restaurar. O Espírito Santo de Deus está aí tocando em você neste momento, te restaurando. Se você clamar ao Senhor e disser: Senhor, eu creio, papai, eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor está aqui, eu creio que o Senhor me transforma, eu te amo, Senhor, e agora eu quero te dar uma resposta. Porque o Senhor, Ele não responde às nossas perguntas, mas Ele responde às nossas respostas. Se você dá uma resposta ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, eu te amo e eu quero converter esse amor em atitude, o Senhor então Ele vem com a sua cura, o Senhor Ele vem com a sua restauração, com o seu renovo, e Ele te capacita para que através desse amor que você tem pelo Senhor Jesus, você possa colocar em prática em favor do seu rebanho, em favor dos seus, em favor daquele que precisa, em favor daquele que está ao seu lado, em favor talvez da sua esposa, em favor dos seus filhos, dos seus pais, daquele seu amigo de trabalho, daqueles dos quais o Senhor coloca no teu caminho, para que você os ame, que é o mandamento do Senhor. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí o Senhor Jesus, Ele vem e Ele dificulta um pouquinho mais, quando Ele pega esse segundo mandamento, que é o amar ao próximo como a ti mesmo, e Ele diz: ame ao próximo como eu vos amei. É isso que o Senhor espera de nós, que nós reconheçamos esse amor pelo Senhor, que nós reconheçamos talvez as nossas limitações, e nós deixemos o Senhor trabalhar em nosso coração, modificar as nossas atitudes, trabalhar em nossa vida, para que através desse amor nós possamos convertê-lo em atitude, em prol do reino de Deus, em prol de estabelecer o reino de Deus na terra, porque para isso Ele também nos chamou. Para isso nós somos comissionados, para falar do seu amor, e mais do que falar, para que nós possamos viver o seu amor, em nome de Jesus. Eu quero, neste momento, orar com você, para que nós possamos encerrar aqui essa mensagem. Que o Senhor, Ele venha te abençoar nessa noite. Que o Senhor, Ele venha te auxiliar nessa autoanálise. Que você possa olhar para dentro do teu coração. Que você possa entender o que é que te impede, talvez, de experimentar níveis mais profundos de intimidade com o Senhor. Pedro aqui, ele reconhece as suas limitações. Ele sabe onde é que ele precisa do toque do Senhor. Talvez o medo, talvez a ansiedade. Mas Pedro sabia que, e depois dessa conversa com Jesus, aquele Pedro que teve medo, aquele Pedro que por 3 vezes nega a Jesus, agora por 3 vezes ele tem a oportunidade de dizer: Jesus, eu te amo. Ele tem a oportunidade de ser restaurado por Jesus. E após essa restauração, nós lemos nas epístolas que até a sombra de Pedro curava. Então aquele Pedro que talvez era muito sanguíneo, aquele Pedro que era duro talvez no seu falar, nas suas respostas, de repente ele passa a ser um Pedro, que é a manifestação viva do amor de Deus em nós. E nessa noite, o Senhor, Ele possa trabalhar na nossa vida. Ele possa restaurar cada um daqueles pontos onde nós necessitamos, carecemos e precisamos do toque do Senhor. Ele possa curar todos os medos, todas as aflições, todos os nossos temores. E nessa noite Ele possa nos restaurar. Senhor Deus, Pai querido, nesse momento, Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, e nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha tocar em nosso coração nessa noite. Papai, nós queremos apresentar diante de Ti, Deus, cada uma das áreas da nossa vida, Deus, que necessitam, que precisam do Seu toque, Papai, do Seu milagre, Deus. Venha, Deus, e opera na nossa vida, Senhor. Deus, nós declaramos essa noite, Papai, o nosso amor a Ti, Senhor, e que esse amor, Deus, venha ser transformado, Deus, em atitude, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço nessa noite, Deus, que o Senhor venha, Papai, e nos visite, nos transforme, Deus, nos cure, nos restaure, Deus, para que nós possamos responder com atitudes a esse amor incondicional que o Senhor tem por nós.
em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer. Obrigado por ter estado conosco. E eu quero te pedir aqui, se inscreva no nosso canal, para que você possa receber as nossas notificações sempre que houver uma mensagem, uma ministração de Deus ao seu coração, você será avisado. Obrigado e até a próxima. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.